Olá, irmãos, boa noite, tudo bem? Espero que cada um de vocês esteja bem. A gente se reúne aqui nessa noite hoje para estudar a palavra juntos e estarmos conectados, né, uns com os outros e conectados com Deus também nessa noite, através aí da palavra dele. Nós estamos no mês da juventude, mês de agosto, nós celebramos o mês da juventude batista. No último domingo nós comemoramos o Dia do Adolescente Batista e esse mês vocês verão os rostos de muitos jovens e adolescentes que já atuam na nossa igreja, mas que esse mês especialmente estarão mais envolvidos aí, fazendo a abertura dos cultos, ministrando a palavra, na recepção, enfim, em muitas atividades que envolvem aí o nosso serviço no templo. Hoje, especialmente, eu vou conduzir aqui a fazer essa abertura e a mensagem está a cargo do Ricardinho e a gente hoje vai estudar um pouquinho da palavra do Senhor. O tema do mês da juventude é modelo para a minha geração. E antes da gente iniciar oficialmente, ouvir a mensagem que o Senhor vai falar com a gente através da vida do Ricardinho, eu queria ler um texto que fala muito comigo e que quando o pastor definiu esse tema para o mês da juventude, eu me lembrei automaticamente desse texto e de uma ministração que eu ouvi a missionária Nauzira Nascimento fazendo há muitos anos atrás. O texto é lá em Atos 13, no versículo 36. Ele diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. É um texto que às vezes a gente pode passar batido, mas notem o começo desse versículo. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu. A minha pergunta hoje, para mim mesma e para cada um de vocês é: temos servido ao propósito de Deus na nossa geração? Temos sido como Davi, pessoas que servem a Deus e que cumprem o seu propósito na nossa própria geração? Acho que esse é um mês em que a gente vai refletir bastante sobre isso, sobre ser modelo, sobre cumprir o propósito de Deus no nosso tempo, né? Muitas pessoas, né, no último domingo a gente viu, muitas pessoas já passaram por essa terra e já cumpriram o propósito que Deus tinha para elas. E a gente também precisa ser como essas pessoas. A gente precisa, quando a gente morrer ou quando a gente não estiver mais nessa terra, as pessoas precisam olhar para nossa história e falar: poxa, a Isa serviu o propósito de Deus enquanto ela esteve aqui. E que cada um de nós persigamos esse objetivo de sermos e de cumprirmos o propósito que Deus tem para as nossas vidas no nosso tempo, que é agora, que é hoje. Bem, vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que a gente tem de estudar a Tua Palavra. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós, cuidado dos nossos familiares, cuidado, Deus, da nossa igreja. Somos gratos ao Senhor, ó Pai, pela vida do nosso pastor, sua família. Obrigada porque o Senhor o levou em paz até a Bolívia para visitar o seu pai. Somos gratos pela saúde do seu Inácio. E nós te agradecemos, ó Pai. Temos tantos motivos para te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela se renova sobre nós todos os dias. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco essa noite através da ministração da Tua Palavra, através dos corinhos, das músicas que vamos ouvir, cantar, que o Senhor se faça presente entre nós, ó Pai, e que a Tua Palavra encontre morada no nosso coração, e encontre espaço na nossa mente, e que ela possa transformar a gente em servos melhores. Essa é a nossa oração nessa noite em Teu nome. Amém. Bem, falta luz aqui em casa. Bem na hora que eu tava orando, eu comecei a orar, a luz acabou. Mas a gente vai seguindo aqui. A gente vai ouvir agora 2 canções e depois a gente volta então para ouvir a palavra que o Ricardinho preparou e que Deus já falou com ele e vai falar com a gente também nessa noite. Vamos lá!
Bem, irmãos, a gente então vai ouvir a palavra do Senhor agora, através da vida do Ricardinho. E eu queria orar para que esse seja um tempo em que o Senhor fale com a gente, né? E que nosso ouvido, nossa mente, nosso coração estejam abertos, né? E sensíveis à voz do Espírito Santo através da palavra de Deus nessa noite. Vamos orar? Pai, nós pedimos que o Senhor nesse momento fale conosco, Senhor. Usa a vida do Ricardinho. Sabemos que o Senhor já falou com ele através da tua palavra e que a mensagem que ele preparou essa noite venha de encontro aos nossos corações e venha de encontro com tudo aquilo que precisa ser tratado e que precisamos aprender e que precisamos melhorar nessa noite. Nós te agradecemos por termos livre acesso à tua palavra, por termos a oportunidade de estarmos juntos, estudando e meditando a respeito dela. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia, ela é a causa da gente existir, a causa da gente não ser consumido. Te agradecemos, ó Pai, por essa noite. Fala conosco, usa a vida do Ricardinho, abençoe a sua família, abençoe a vida da Gi, abençoe a vida da Dora, abençoe, ó Pai, a vida da Raquel, do Wagner. Somos gratos ao Senhor pela vida de todos eles e que o Senhor possa usar o Ricardinho nessa noite para falar conosco. Essa é a nossa oração em teu nome. Amém. Amém, irmãos. É isso, a gente se vê no próximo, na próxima sexta-feira, né, daqui a 2 dias, no nosso Instituto de Inverno, às 20 horas na sexta, às 19 horas no sábado, e a gente se vê também no domingo. Que Deus abençoe vocês. Vou chamar o Ricardinho aqui e ele vai falar com a gente essa noite. Um abraço e tchau, tchau. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma quarta-feira, dessa vez um pouco diferente, né? A gente está acostumado a ver o pastor aqui durante os estudos. Dessa vez quem vai trazer o estudo sou eu. Então eu espero que seja proveitoso para mim e para todos os irmãos que estão assistindo e que edifique as nossas vidas. Amém? Vou começar com uma oração para que a gente entre no nosso estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, venho te agradecer, Pai, por esta oportunidade, Pai, de compartilhar a sua palavra, Pai, que seja um estudo, Pai, que edifique a minha vida, que edifique a vida dos irmãos, Pai, que através desse estudo, Pai, nós possamos entender, Pai, o que o Senhor quer dizer para nós através de sua palavra, Pai. Senhor, eu venho te pedir também pelos jovens, Pai, da igreja, Pai, os jovens e adolescentes, Senhor, neste mês que estamos entrando, Pai, um mês, Pai, tudo voltado aqui, Pai, para que nós possamos conhecer mais de Ti, Pai, junto aos jovens e os adolescentes, Pai. Senhor, que o Senhor esteja conosco, Pai, que o Senhor esteja com toda a liderança que está à frente, Pai, dos institutos de inverno, Pai, dos pastores que irão pregar aqui neste mês, Pai, dos irmãos que irão trazer os estudos ao Senhor, Pai, que o Senhor esteja com os jovens, Pai, com os adolescentes da nossa igreja, Pai, que o Senhor esteja nos suprindo, Pai, nesse momento da vida, Pai, em que nós temos tantas dúvidas, Pai, tantos dilemas, ó Senhor, que apesar das dúvidas, Pai, das decisões que temos que tomar nesse período, Pai, nós possamos ter a certeza, Pai, de que o Senhor está conosco, Pai, de que o Senhor é com cada jovem dessa igreja, Pai, que o Senhor nos dê a direção, Pai, na hora de escolher faculdade, Pai, na hora de entrar no trabalho, Pai, na hora de conhecer um parceiro ali para a vida, Pai, que o Senhor esteja preparando, Pai do céu, esses jovens, Senhor, para que seu reino seja expandido, Pai, através da vida deles, Deus. É isso que te agradeço, peço o nome santo do seu Filho Jesus, ó Deus. Amém. Amém, Deus. Hoje, o estudo que eu vou trazer se encontra ali no livro de Juízes, capítulo 9, versículo 8, que conta sobre a parábola que Jotão trouxe para o povo ali de Siquém. Então vamos lá, Juízes 9, versículo 8. Certo dia, as árvores saíram para ungir o rei para si. Disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei.
A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores? Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho, que alegra os deuses e os homens, para ter domínio sobre as árvores? Finalmente, todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. O espinheiro disse às árvores: se querem realmente ungir-me rei sobre vocês, venham abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Amém. Irmãos, qual é o contexto aqui desta parábola, né? Esta parábola é contada por Jotão num contexto onde se inicia ali no versículo 1 do capítulo 9, né? Bem no início ali do texto que nós lemos, onde começa contando a história de Abimeleque, que era irmão de Jotão. E quem foi Abimeleque, né? Abimeleque e Jotão, eles eram irmãos e eles eram filhos de Gideão. Gideão, ele era conhecido também por Jerubbaal, porque ele foi e destruiu o altar de Baal, que era um deus adorado ali pelo povo de Israel, contra o gosto de Deus, né? Contra a vontade de Deus. Então Deus levanta ali Gideão, que era um líder improvável, para recrutar um exército e destruir esse altar. E aí até uma ligação, né, nesse mês da juventude, um paralelo ali. O exército de Gideão era o exército de 300, mas não os 300 de Esparta, né? Eram os 300 de Gideão. Então Gideão vai ali, né, a pedido de Deus, e destrói ali o altar de Baal, e fica conhecido pelo povo como Jerubbaal. E aí o povo, após esse período, pede para que Gideão se levante como rei do povo, e ele recusa, né? Então ali em Juízes 8, capítulo 8, versículo 23, ele diz ao povo que nem ele, nem os filhos, nem os netos dele reinarão sobre o povo, mas sim Deus, né? E após esse período ali, após esse versículo, ele pede ali uma oferta para o povo, né? E acaba até se perdendo ali, e após isso ele morre, e o povo volta às práticas ali, contra o gosto de Deus, né? Contra a vontade de Deus. E é interessante ver que, mesmo ele afirmando que não queria ser rei, que seus filhos não seriam reis, o filho dele, né, Abimeleque, junto com uma concubina dele, se chama Abimeleque, que tem o significado de meu pai é rei. E aí Abimeleque, ali no começo do capítulo 9, a Bíblia diz que ele se levanta como rei, né? Ele se reúne junto aos tios dele, irmãos da mãe dele, que era da terra de Siquém, a mãe que era uma concubina de Gideão. E ali junto dos tios dele, ele pede que os tios saiam de encontro ao povo e pergunte ao povo se o povo quer tê-lo como rei ou quer ter ele e todos os seus outros irmãos, filhos de Gideão também, como rei, né? E aí a Bíblia diz que o povo escolhe Abimeleque, né? Prefere ter só Abimeleque como rei. E aí o povo financia, né, a campanha ali de Abimeleque como rei, com 70 moedas da casa de Baal-Berite. Baal-Berite era um deus, né, adorado pelo povo, que não era o Deus verdadeiro, né, o Deus de Israel. E é interessante ver que o pai de Abimeleque era conhecido como Jerubbaal, né, que derrotou ali Baal, que destruiu o altar de Baal. E a campanha dele, além dele estar se levantando como rei, que também não era um desejo do pai dele, ele estava tendo a campanha do reino dele ali, financiada pelo templo ali, né, pelos seguidores desse Deus que o pai dele lutou contra, amando de Deus. Então ele estava totalmente fora da vontade do pai dele e de Deus, né?
E ali pela força do braço dele ali, né, pela ânsia dele de se tornar um líder, a Bíblia diz que essas moedas foram utilizadas para contratar ali desocupados para matar os irmãos de Abimeleque, né? Então ele mata ali seus 70 irmãos, junto com esse exército que ele recrutou com essas moedas. E aí, dentre os irmãos dele, né, ele mata 70 e aí foge Jotão, né, que é quem sobe ao monte e grita ao povo essa parábola que acabamos de ler. E aí, essa parábola de Jotão é uma previsão, né, do que viria ali a se concretizar, né, o que se tornaria ali a história de Abimeleque, né. E aí a gente vê ali que ele passa por diversas árvores, né, diversos tipos de árvores, que tem ciência ali do propósito delas, né, da finalidade delas, né, do que o fruto delas pode produzir, e elas não têm interesse, né, em deixar o propósito delas para liderar as outras árvores, né? Elas entendem que o propósito delas ali não é liderar, e sim dar um fruto para alguma finalidade. E aí a gente vê que o espinheiro, que não tinha nada para oferecer, ele decide ali que para ele é ok, né, ser o líder das outras árvores, e até chega a fazer uma ameaça, né, que se abriguem debaixo da sombra dele, quem não se abrigar será consumido pelo fogo, né? O que se assemelha bastante ali com a atitude de Abimeleque, né? Que ele se levanta como líder e sem ninguém ali, a Bíblia não descreve que ninguém chegou ali para ele pedindo para que ele liderasse o povo, né? Ele se levanta e, sabendo ali que o povo tinha um respeito pelo pai dele, ele usa isso em favor dele, e temendo ali que algum outro irmão dele e até um irmão, até um filho considerado legítimo, né, por ser filho de Gideão junto com a sua esposa, e não como Abimeleque, que era filho de Gideão, mas com uma concubina, se levantasse contra Abimeleque e o povo considerasse rei, ele resolve matar todos, né? Então ele traça um plano na cabeça dele que parece ser infalível, né, aos olhos dele, onde os possíveis concorrentes dele ele quis eliminar, né, quis matar para não ter nenhuma chance de ter o trono dele revogado. Então a gente vê que ele tinha o anseio, né, dessa liderança que não foi uma liderança dada por Deus, não foi uma liderança dada pelo povo. Ele foi e buscou isso, buscou o apoio do povo, né? Contratou pessoas ali que eram tidas como desocupadas, pessoas que não tinham função, né? Não tinham propósito, e foi em busca ali na força do braço, assim, né? Digamos assim, na força do querer dele, atrás desse reino, né? De ser rei desse povo. Então a Bíblia diz que após ali, né, Jotão ter contado ali a parábola das árvores, ele faz uma profecia, né, e questiona o povo, perguntando se o povo se achava justo, né, levantando Abimeleque como rei, levando em consideração a memória do pai deles, né, que lutou pelo povo, né, que procurou fazer bem ao povo. E ele diz que se o povo se acha fazendo justiça ali à memória do pai dele, que eles sejam muito felizes, né, e prosperem com Abimeleque sendo rei sobre eles, mas que caso contrário, que eles queimem junto a Abimeleque, né? Assim como o espinheiro tinha feito, né? Ele tinha relatado que se ele fosse levantado rei, que as árvores permanecessem sobre a sombra dele, mas que caso ao contrário, todas queimariam. E aí a Bíblia diz que Jotão se retira para a cidade de Beer, fugindo, né, de Abimeleque, por receio de morrer ali pelas mãos de Abimeleque.
E aí é interessante ver que se inicia um período de 3 anos, onde a Bíblia não relata nada de negativo ali acontecendo, e diz que Abimeleque reinou durante esses 3 anos ali sobre o povo. E aí acredito que Abimeleque e o povo possam ter acreditado ali que o plano dele de reinar sobre o povo deu certo, né? Pois foram 3 anos ali de calmaria. E aí a Bíblia relata que após esses 3 anos o povo começa a se levantar contra Abimeleque e questionar o reino dele. E aí surge um novo personagem na história, que é Gaal, e ele começa, levantar o povo ali contra Abimeleque, começa a questionar o governo de Abimeleque, né? E aí ele até faz uma campanha em prol a Zebu, que era o governante da época, né? Ele diz que por direito ele que deveria ali governar sobre o povo. Porém, Zebu, ele era amigo de Abimeleque, e ele vai e conta para Abimeleque ali o plano que Gaal e o povo tem contra Abimeleque, né? A emboscada que o povo e Gaal estavam tramando contra Abimeleque. E Abimeleque, então, sai ali com o exército dele e planeja encontrar ali o povo com Gaal e derrotá-los, né? Então a Bíblia relata uma conversa entre Gaal e Zebu, no momento em que Abimeleque está descendo do monte para atacar ali o povo junto a Gaal, e Zebu até mente, né, em favor de Abimeleque. Gaal fala: estou vendo ali homens descendo para nos atacar do monte, e Zebu fala para ele: não, são apenas sombras, né? Você está vendo alguma coisa aí, alguma ilusão da sua cabeça. E aí quando ele vê o exército se aproximando e vê que é tarde demais, Zebu fala para ele, né? Não é você que estava tramando contra Abimeleque, que estava dizendo que iria derrotá-lo? Então chegou a hora, né? E aí a Bíblia relata que eles matam ali Gaal e começam a perseguir o povo, né? E o povo vai e se abriga numa torre, onde Abimeleque e seu exército vai, corta troncos de árvores e bota fogo em volta da torre, né? E as pessoas pegam fogo ali e morrem dentro da torre. E então Abimeleque vai ali para a cidade de Tebes, conquista a cidade, e aí começa a perseguir o povo de Tebes também. E o povo foge para uma torre, né? Uma fortaleza ali. E aí a Bíblia diz que Abimeleque vai atrás ali do povo nessa torre. Porém, quando ele se aproxima da torre, uma mulher joga uma pedra de moinho que cai na cabeça de Abimeleque e racha ali o crânio de Abimeleque. E naquela época era uma desonra morrer por uma mulher. E aí ele, por receio de morrer por essa mulher, ele olha ali para o escudeiro dele e pede para que o escudeiro dele mate ele, né? E aí o escudeiro dele vai, enfia a espada nele e ele morre. E aí o exército se recolhe e volta para a cidade, e aí a vida deles ali segue, né? Sem Abimeleque. A história de Abimeleque é um pouco conturbada, assim, né? A gente vê que ele vai ali, tenta de uma forma totalmente errada se levantar como o rei do povo, mata os irmãos. E aí ele está ali governando ali, faz alianças, né, com o governo, então ele tem admiradores. O povo se levanta contra ele e ele não quer perder o reino, vai contra o povo, mata ali o povo, vai para outro lugar, o povo é acuado ali tentando se defender, ele quer matar o povo, então ele vai até as últimas consequências, né? E tudo isso ali sem saber, assim, sem querer saber qual era a vontade de Deus, qual era o propósito dele, né? O que ele deveria estar fazendo, né? Ele tem ali aquela ideia na cabeça dele e ele trabalha em prol aquilo, né? Ainda que erroneamente ele se dedica naquela causa e não quer saber, né? Então, e quem se levanta contra ele
ele derruba ali, né? E a gente vê que o irmão dele faz a profecia e ela se cumpre, né? Ele e o povo que o levantou como rei acabam queimados, né? Que lições a gente pode tirar disso para nossa vida, assim, né? A gente vê que às vezes quando a gente está fora da vontade de Deus, as nossas decisões ali, né? As coisas que parecem boas aos nossos olhos, elas acabam desencadeando várias contendas, né? A gente faz aqui um plano na cabeça achando que ele é o melhor a ser seguido, né? A gente planeja ali todos os passos e acredita que vai dar certo, né? Então ele foi lá, se levantou como rei, se organizou ali com os tios dele, pediu para ele falar com o povo, conseguiu ali fundos para conseguir um exército, matou os irmãos dele e aí se tornou rei, e na cabeça dele estava dando tudo certo, né? Só que a partir do momento que uma coisa deu errada ali, tudo se desencadeou ali numa bola de neve, né? Porque era um plano dele, e não era um plano de Deus, e assim como aquele povo levantou ele como rei, ele não imaginou ali, né? Mas eles levantariam qualquer outro que se virasse para eles e fosse agradável aos olhos deles, né? Então a gente vê que a gente trilha esse plano, né, na nossa cabeça achando que ele vai dar certo, mas Deus ele tem todas as possibilidades, né? Todos os desencadeamentos que cada ação nossa possa causar ali, ele já tem esse plano, né? Por isso o propósito dele é bem melhor do que o melhor plano que a gente pode bolar na nossa cabeça. Então quando a gente tenta fazer o nosso plano ali pela força do nosso braço, as nossas decisões ali podem acabar desencadeando uma série de coisas que fogem do nosso controle. Outra lição aqui que a gente pode tirar é que a persistência na direção errada não é uma virtude, né? O trabalhar ali de forma errada, ele é em vão, né? A gente vê que ele saiu ali em prol ali o objetivo dele, lutou, fez de tudo para que desse certo, né? Pessoas o ajudaram, mas ele não tinha Deus, né? Ele tinha ali o governador, pessoas de influência ali junto a ele, mas Deus não estava com ele nesse plano. Então ele não teve êxito, né? Ele acabou morrendo até de forma desonrosa ali para a época, que era ser morto por uma mulher, né? E uma outra aplicação assim que a gente pode ter é que a justiça de Deus ela não falha, né? Assim, ele passou por um período ali de 3 anos onde ele poderia estar achando ali que tudo deu certo, né? O plano dele não falhou, ele estava ali tirando proveito, né, de ser rei ali durante esses 3 anos, mas no tempo de Deus, né, a profecia se cumpriu, né? Ele não estava honrando o nome do pai dele, eles não estavam honrando a Deus, não era a vontade de Deus. Então, por mais que ele tivesse acreditando que estava dando certo, por mais que alguém pudesse questionar ali, pô, esse cara matou todos os irmãos e é um rei, no tempo de Deus, a vontade de Deus se cumpriu, né? Ele foi retirado ali da posição de Deus, né? Não era o propósito de Deus para a vida dele, ele não tinha as qualificações necessárias para ser o rei, né? E não conquistou ali a liderança do povo de uma forma correta, né? Então que a gente possa seguir os planos de Deus para a nossa vida, né? Que a gente sempre esteja preocupados em estar onde Deus quer nos colocar, né? Assim como as árvores ali sabiam quais os frutos elas davam, qual era a finalidade do fruto que elas davam ali,
e elas não queriam se desviar desse propósito para cumprir outra coisa que estavam impondo a elas, que nós possamos ser assim também, né? Que a gente consiga ali ter paciência, né? Consiga conversar com Deus e ouvir a Deus para entender qual é o nosso real propósito, né? Qual é o plano que Deus separou para a gente. E que a gente também consiga dizer não, né, aos propósitos ali, às propostas que aos nossos olhos parecem ser boas, né, que pareçam ser posição de destaque, que pareçam no primeiro momento ali que vão trazer coisas boas para a nossa vida, né, que pareçam ser bênção, mas que não são os propósitos de Deus, que nós tenhamos sabedoria de recusar essas propostas, né? E estar sempre dentro da vontade de Deus, assim, reconhecendo qual é a nossa identidade, qual é a vontade de Deus, qual é o modelo de vida que Deus tem para nós, né? Então é esse o estudo de hoje. Eu espero que Deus possa ter falado com cada um de nós, que nós possamos tirar lições práticas deste texto. E aí também encorajo os irmãos a ler ali, né, o capítulo 9 inteiro, para ver mais dessa história e conseguir ali fazer as conexões com esse estudo de hoje. Amém? Um bom resto de semana a todos e que Deus abençoe cada um de nós. Até mais.